Há 700 anos antes de Cristo, o nosso irmão Isaías, profeta Isaías, recebeu essa inspiração de Deus para escrever essas profecias que iria se cumprir lá na frente, ou seja, do tempo dele, 700 anos para frente, que foi o que aconteceu agora, aqui em Jerusalém. Em Israel, aqui, Tel Aviv, você pega o avião, desce ali, naquela terra, há 2000 anos atrás. Vejam, irmãos e irmãs, abençoados e abençoadas filhas de Deus. Quando Deus falou isso para Isaías, Deus estava na sua posição espiritual. Deus estava em espírito. Deus não estava materializado. Todos os nossos irmãos, os profetas, Elias, Ezequiel, Jeremias, todos falaram dos problemas que o povo de Israel sempre criava para Deus, né? Desde a sua saída do Egito. E Deus sempre usava os profetas para profetizar coisas para o futuro, para aquela época e para o futuro, né? Que foi esse agora, há 2000 anos atrás. Do começo do mundo até a vinda do Senhor Jesus, todas as profecias, todas, absolutamente todas, todos os símbolos, tudo que você vê no meio do povo judeu, você ouve falar, apontava para uma pessoa só, para o Senhor Jesus Cristo. Quem é o Senhor Jesus Cristo? É o próprio Deus, o mesmo que deu as profecias para Isaías, para Ezequiel, para Abacuque, o mesmo que falou com Abraão, o mesmo que fez tudo isso que você vê escrito na Bíblia. Porém, nesta época, Deus estava em espírito, em poder e glória, né? Então, o profeta Isaías, nosso irmão aqui, o profeta Isaías, a partir dele é que Deus já começa mesmo a escancarar a sua graça. Você vê aqui, quando você começa a ler o profeta Isaías, você vê Deus já cansado daquela religiosidade, de sacrifícios, né? Daquela hipocrisia religiosa. Por isso que lá em Isaías capítulo 1 ele diz: misericórdia quero e não sacrifício, não quero mais sacrifício. Deus já começou ali a anunciar o que ele iria fazer, né? Que estava se aproximando. E isso há 700 anos antes dele se materializar, se vestir de carne e sangue, ossos, nervos, células, igualzinho a gente assim, igualzinho a esse corpo aí que você tem, que eu tenho. Ele viveu num corpo desse. Ele sabe o que é isso aqui. Né? Ou você pensa que Deus ficou lá no céu numa boa e não experimentou isso aqui que a gente experimentou. Né? Porém, aonde ele se vestiu de carne? No meio do povo judeu. Ele criou aquele povo justamente para se materializar no meio daquele povo, se vestir com o corpo judeu. Né? Por que Deus fez isso? Porque Deus sabe o que faz. Né? E aí ele fez isso. Quando chegou o tempo determinado, que ele mesmo determinou, então ele chamou o anjo Gabriel e disse: vem cá, Gabriel. Fala, Senhor. Tá vendo aquela moça que está ali embaixo? Tô vendo, Senhor. Aquela lá, Maria. Vá lá e diga a ela que eu quero usar a barriga dela. Prontamente, Senhor. Então Gabriel desceu e você conhece a história, né? Chegou para ela e disse: ó, bem-aventurada. Quem é você? Eu sou o anjo Gabriel. Vim trazer um recadozinho para você. Olha, o Senhor é o Senhor dos judeus, dos seus pais, o Criador dos céus e da terra, de todo o universo. Ele mandou dizer para você se você permite que ele use a sua barriga. Por que minha barriga? Porque ele quer vir aqui no mundo. E por que ele não vem como um anjo, vem voando, vem... Não, ele quer vir como um homem. E homem não nasce de vaca. Homem nasce de mulher. É mesmo? Ele quer usar minha barriga? É, minha filha. Mas quem sou eu para que o Senhor dos céus e da terra, do universo, use minha barriga? Veja a educação de Deus, tá vendo?
Foi Deus quem criou o homem, criou todas as coisas, mas veja a educação de Deus. Pediu a ela permissão. Deus poderia ir entrando nela e acabou. Não. Você permite? Ela, estou aqui para fazer a sua vontade, Senhor. Seja feita a sua vontade. Se eu achei graça diante de ti, pode usar a minha barriga. Aí depois caiu a ficha dela. Ela disse, mas peraí, eu acabei de casar. Eu não tive relação com meu marido. O que é que meu marido vai pensar de mim se eu aparecer grávida? Fique tranquila, minha filha. Depois eu converso com seu marido, né? O importante é que você já permitiu. Então, assim que ela deu a permissão, aí o Espírito de Deus veio sobre ela, envolveu ela. E ali, no ventre dela, foi colocada a semente santa. Né? Aí foi se gerando ali quem? Quem estava se gerando ali? Ah, irmão, estava se gerando ali Jesus, o Filho de Deus. Não tem esse negócio aí que chamam Jesus de Filho de Deus? Não, ali estava o próprio Deus se fazendo homem. Ah, irmão, mas isso aí não existe. Como não existe? Você vê um homem hoje aí, um homem que os cientistas, os médicos, a medicina, não pega um óvulo lá, não põe na barriga de uma mulher, não faz uma criança não nasce. Não faz bebê de proveta, faz até clone. Né? Engenharia genética. Quem deu essa sabedoria, hein? Quem será? Não, a pessoa já nasceu sabendo, já nasceu todo mundo sabendo. Por isso que muita gente, quando vê dizer que Deus criou o homem do pó da terra, a pessoa fica duvidando. E mais, ainda duvida mais ainda quando ouve falar assim, que Deus colocou Adão para dormir, tirou uma costela dele e da costela fez uma mulher. Aí é que as pessoas acham mais absurda, né? Só que elas se esquecem que o mesmo que teve o poder para fazer o mundo inteiro, o universo, inclusive aquele paraíso onde Adão estava, é o mesmo que tirou a costela. Qual é o mais fácil? Fazer o universo inteiro, aquele jardim, o planeta Terra, tudo, ou tirar uma costela de Adão e fazer uma mulher? Né? É engenharia genética. Né? É Deus que sabe essas coisas, a ciência, a sabedoria, o conhecimento de Deus. Deus faz todas as coisas e todas as coisas vêm dele mesmo. Eu costumo dizer que Deus é mais ou menos assim, como o Máscara. Que isso, irmão? Mas o Máscara é feio. Feio Deus não é, não. Ele tem a beleza da santidade dele. Mas já viu o Máscara? Ele tira tudo de dentro do paletó dele e tudo aquilo sai dele mesmo. Uma metralhadora. Já assistiu o filme do Máscara? Quem será que dá essa inspiração para esses homens, esses diretores de cinema, fazer esses filmes de ficção, né? Aonde o sujeito ali está em forma de um líquido, daqui a pouco aquele líquido se transforma numa pessoa, né? Tem até aquele, o não sei o que do futuro, não tinha um sujeito, um robô, mais ou menos, que ele virava um líquido assim, daqui a pouco ele saía, se formava tudo de novo. É mais ou menos isso aí. O espírito é aquele líquido, mas ele tomava a forma do que ele queria. E aquela forma física era do próprio líquido. Deus é mais ou menos assim. Outro dia eu estava vendo um pessoal falando a respeito das dimensões. 12 dimensões, né? Aí foi falando, né? Isso é provado na ciência. Falou da primeira dimensão, da segunda, da terceira, da quarta. Quando chegou lá na 10ª ou na 8ª, não me lembro, aí o sujeito falou assim, provado, isso aí é provado, né? Os físicos estão aí, eles vêm aqui e façam comentário. Que se um ser que habita na 8ª direção, ou na 8ª dimensão, ou na 10ª dimensão, ele é capaz de fazer qualquer coisa, até mesmo de se materializar. Né? Por exemplo, a energia. A energia, ela não pode ser criada e nem destruída. Já parou para pensar nisso? Isso aí as crianças aprendem no primário, na 5ª série. Que a energia, ela não pode ser criada por ninguém, nem destruída. A energia, ela se transforma. Tem energia eólica, né? Tem energia do vento, tem energia para tudo. Tudo tem energia. Até uma formiga tem energia. Se não houver energia, não há nada. O que a energia é? A vida. Né? Então muitas pessoas têm dificuldade de entender quem é Deus. Sabe por quê?
Porque elas estão enfurnadas dentro de religiões, de doutrinas e mandamentos de homens. Elas não sabem a maravilha que é Deus. Né? Por exemplo, o planeta Terra, nós temos o oceano. Esse oceano azul que você vê aí, né? Você vê imenso, né? Aquela coisa imensa, trilhões e trilhões de metros cúbicos de água, né? Você olha aquilo, dá até medo, né? A profundidade do mar, né? Tudo, né? Isso aí para Deus não é nada. Você sabia que existe um planeta no universo que ele tem 3 mares maiores do que o da gente? Um planetinha aí qualquer. Se você acha que esse mar é grande, você não viu nada ainda. Né? Veja a grandeza de Deus. Veja com quem é que esses líderes religiosos, padres, papas, cardeais, reverendos, gurus, essa gente que anda dentro dessas religiões está tentando brincar. Veja com que eles estão pensando que Deus é brincadeira. Né? Aí esse irmão nosso aqui, ó, ele tem essa inspiração há 700 anos e ele não estava na faculdade de Harvard, né, que chama. Ele não estudava física, nada disso, ele era um profeta. Tem coisas que ele escreveu que nem mesmo ele entendeu, mas ele obedeceu o que Deus mandou ele escrever. Sabe por quê? Porque a gente iria entender. Quando o Espírito de Deus viesse sobre nós, ele abriria os nossos olhos para entender essas coisas. A gente entende tanto as coisas desse mundo como do outro, quando nós estamos aonde? No verdadeiro Evangelho da graça de Deus. Podemos até não saber explicar a ciência com matemática, com equações matemáticas, né? Porque isso aí é um trabalho dos nossos irmãos. Eles receberam um dom, que são os físicos, os cientistas. Eles usam a matemática, que vem de quem a matemática? De Deus. Então, inclusive a ciência se afastou da palavra de Deus, não é porque eles não querem saber de Deus, simplesmente porque as religiões, a religião, principalmente a oficial, a Igreja Católica, sempre perseguiram os físicos, os cientistas, a ciência. Eles perseguiam os cientistas. Eles chegaram ao ponto de queimarem cientistas nas fogueiras deles. Porque eles achavam que os cientistas estavam querendo saber demais. Sabe? Imagina, e os cientistas perseveraram em estudar. O que é a ciência? É o estudo da natureza, entender a natureza, o universo. Deus nos colocou aqui no universo para entender as coisas. Imagine se os cientistas ficassem com medo, não permanecesse, não perseverasse na física, na ciência. Hoje a gente estava ainda vivendo no candeeiro, né? Não, só ia ter luz de lamparina. Hoje nós temos luz elétrica, temos tecnologias, né? Celulares, Wi-Fi. Hoje nós De onde vem tudo isso? Da ciência. Tudo isso vem do mundo que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos físicos. Mas as observações, os telescópios, os computadores, tudo isso invade esse mundo e vai buscar essas coisas. No meio da caminhada dos físicos, né, para descobrir a origem do universo, a origem da vida, a origem dessas coisas, no meio do caminho eles vão encontrando essas coisas e vão mandando pra gente aqui. Geladeira, televisão de LED, micro-ondas, vai passando aí, vai mandando pro pessoal lá. E eles vão caminhando, estudando, porque eles querem saber, né? Onde que o universo começou. Eles já sabem, né? Lá o Big Bang, né? Eles querem estudar, querem saber se há alguma coisa depois daquilo ali. É um direito do homem. É o que Deus diz quando criou o homem. E criou Deus, pois o Senhor Deus o homem e disse: tenha ele domínio sobre os céus, sobre a terra, sobre o mar, sobre tudo que está dentro da terra. E quando Deus fala terra, Deus está falando todo o universo. É um direito da gente saber quem somos, de onde viemos, o que é que nós estamos fazendo aqui e quando saímos daqui, para onde a gente vai. Você pensa que Deus quer esconder isso da gente? Não. Deus não quer esconder nada disso. Deus quer que a gente saiba mesmo. Por isso que tem aí a física, a matemática, as equações. É claro que uns receberam um dom disso aí e estão aí. Né? E nós temos que respeitar o dom deles. Assim como ele tem que respeitar o nosso. Tem que respeitar o do médico, do engenheiro, o do padeiro. Cada um com seu dom, cada um com sua profissão. E todo mundo respeitando a todo mundo. Né? E para que serve a física? Para trazer benefícios para o homem.
É claro que quando um filho da perdição põe a mão na física, em alguma ideia, em alguma coisa que serve para benefício do homem e usa para o mal da humanidade, aí ele vai se ver com Deus. Né? Mas nem por isso os físicos vão deixar de estudar. Porque no mundo quântico, no mundo da física, existe muita coisa. Né? Hoje em dia você tem as coisas, tem acesso às coisas na sua mão. Mas pode ter certeza, por exemplo, um celular desse, já ouvi alguém dizer que tem mais transistor, tem mais tecnologia do que o primeiro foguete que foi na Lua. Né? Hoje você está aqui, você pode falar com um parente seu lá no Monte Everest, lá na China, nas muralhas da China. Você pode ver ele assim, ao vivo e a cor. Né? Por que que Deus? Por que que Deus está permitindo toda essa tecnologia? Primeiro, que é para que a palavra dele seja divulgada. Segundo, que é para o nosso bem-estar, para a gente se comunicar melhor uns com os outros. E o homem está fazendo ao contrário. Está vivendo só na tecnologia, né? Está com a cara no celular pregada e não vê mais a natureza, o dia, o sol. Essa juventude de hoje não vê mais nada. Não vê a natureza, não tem mais comunicação. Eles estão se transportando para o mundo digital. É o chamado geração avestruz, né? Só anda com a cabeça baixa assim. Né? Então, a gente que tem que manter o equilíbrio. Tudo demais é sobra, dizia minha avó. Né? Mas toda essa tecnologia é para que ninguém amanhã tenha que reclamar, que dizer, pô, Senhor, eu fui enganado na terra, eu poderia estar vivendo feliz, poderia ter aproveitado a tua graça lá, mas eu vivi dentro de religião, atrás do Macedo, do Sila, do Valdemiro, do Papa, de imagens, de escultura, né, de idolatria, de homens iguais a mim. Eu poderia ter vivido uma vida feliz desde lá. Aí Deus, meu filho, agora você já está aqui, né? Esquece, deixa pra lá. Né? Ah, mas eu não ouvi, Senhor, eu só poderia. Não, tinha Bíblia lá, tinha celular, tinha tudo. Eu dei tudo, né? Para que vocês pudessem se comunicar, falar uns com os outros. Dei minha palavra, dei tudo. Você não deu ouvido. Você preferiu ficar fazendo campanha de Israel, pregando rosa ungida, tomando banho de sal grosso, né? Você preferiu ficar na corrente dos 318, hein? Você preferiu ficar sacrificando, dando dízimo para o homem, né? Dando tudo que você tinha para as pessoas. Né? Mas eles usaram o seu nome, mas você deveria ter sabedoria para entender que não era eu que estava falando. Eu deixei escrito lá na Bíblia. Você já viu fazendo isso? Não. Então, esse nosso irmão Isaías, ele aqui é pura expressão da graça de Deus. Então, Deus se materializa, né? É Deus, não é o Filho de Deus. Por que chama Filho de Deus? E por que Deus falava que era filho? É claro. Imagina, você já viu alguma mulher dar à luz a um pai? Deus, quando está na forma espiritual dele, ele é pai. Mas quando ele entra no ventre daquela mulher e para se fazer homem, ele sai com o nome de quê? De filho. Já pensou? Sua esposa está grávida, você sai para trabalhar. Aí sua esposa tem as dores de parto. Você está no trabalho. Aí alguém leva, um parente leva sua esposa para o hospital, sua esposa dá à luz. Aí você recebe um telefonema e vai no hospital. Aí quando você chega no hospital, você está lá querendo ver seu filho, nervoso, né? Aí o que acontece? Aí sai a enfermeira lá de dentro, e aí enfermeira, minha mulher já deu à luz? Sua mulher já deu à luz já. Tá com saúde, tá com saúde. Ela deu à luz o quê? O menino ou a menina? Não, minha filha, ela deu à luz a um pai. Um pai? Né? Mulher não dá à luz a um pai, dá à luz a um filho. É por isso que Deus, quando entra no mundo, ele entra com o nome de quê? De filho. Mas ele é filho? Não. É o mesmo Deus, é aquele lá que criou os céus e a terra, todo o universo. É esse mesmo que está falando com Isaías aqui. É aquele mesmo que falou no Monte Sinai com Moisés, que falou com Jeremias, que falou com todos os profetas. Você está entendendo, abençoado, abençoadas? Está entendendo, filhos de Deus? Vê se você consegue pensar um pouquinho com a mente de Cristo. Isso aqui você não vai ouvir em lugar nenhum na face da terra. Você vai no lugar desse aí, você vai ouvir o quê? Diabo, tranca-rua, Exu Caveira. Né? Cuidado com o inferno, com a besta, com o lago de fogo, com Satanás, com Beuzebu.
Saci Pererê, Cururu, Cuca e outras coisas mais, né? Parafernália. E dá dinheiro, dê tudo que você tem, desafia Deus, ou tudo ou nada, ou dá ou desce, bote Deus na parede. Né? Exija de Deus, cobre de Deus, faça prova com Deus. É isso que você vai ouvir nesse sistema religioso. Mentiras. E o que é pior, eles estão usando a Bíblia. Eles distorcem a palavra de Deus com a própria palavra de Deus. Claro. Ele vai ler o que para você? O Alcorão? Você é cristão. Ele vai ler o que? O livro do diabo para você? O livro de São Cipriano? Não, ele vai usar a Bíblia. O enganador, ele trabalha com a Bíblia. Ele não trabalha com outro livro. Como é que ele vai pregar os incautos? Com a Bíblia. Né? Ele sabe que a humanidade tem sede de Deus, que a humanidade está em busca de Deus. Então, eles vão usar a Bíblia. Então, veja o que o nosso irmão Isaías diz aqui. Isaías 40. Ele diz assim, ó, isso ele dizendo, ele, entre aspas, Deus dizendo através dele. Ele dizendo assim, Isaías 40, o título é esse, o Senhor vem. Tá vendo? Senhor com S maiúsculo. Senhor bem grande assim. O Senhor vem. Tá vendo? Tá vendo qual é o título? O Senhor vem. Aonde está escrito isso, irmão? Isaías 40. Vem para onde? Ele não tinha vindo. Ele ainda não tinha vindo. Ele ainda não tinha se materializado, se feito carne. Lembra o que João disse? E o Verbo, a palavra, o Espírito, se fez carne e habitou entre nós. Tá vendo? Quem se fez carne? O Filho de Deus? Não, o próprio Deus. Você já entendeu que ele entrou com o nome de Filho. Né? Tá abrindo a sua mente aí? Tá abrindo os seus olhos? O Senhor vem. Isso ele estava falando há 700 anos, uma profecia. E ele já veio, tá? Quando você lê agora, você pensa que é um dia que ele virá. Né? Jesus vai voltar. Não, não é nada disso. Isso aqui é 700 anos antes. O Senhor vem. Aí, quem é que vai falar isso aqui agora? É Isaías? Não, é Deus. Olha ele falando através do profeta. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Tá vendo Isaías tirando o corpo fora? Porque Isaías não poderia dizer consolai o meu povo, o povo não é dele. É? Consolai, consolai o meu povo. É Deus que está falando. Diz o vosso Deus. Ele já disse, quem está dizendo é Deus, não sou eu não, tá? Eu só estou fazendo aqui o que ele está mandando. Falai ao coração de Jerusalém. Isaías 40, versículo 2. Bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia. Tá vendo? Que a sua iniquidade está perdoada. Tá vendo? A sua iniquidade, Deus há 700 anos antes dele ir para a cruz, ele já estava dizendo, já estava determinando que estava perdoado. Imagine agora que ele já veio há 2000 anos atrás e já cumpriu isso aqui. Isso aqui se cumpriu na cruz. Que a sua iniquidade já está perdoada. Que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os vossos pecados. Tá vendo? Olha o que ele vai falar aqui agora. Isaías 40, versículo 5. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Quem é essa voz que clama no deserto? Lembra dele? Aquele que perdeu a cabeça, João Batista. Você está vendo que ele não está falando? Ele está falando 700 anos antes. Quem estava na frente anunciando Jesus? Que Jesus viria. Que ele não era digno nem de amarrar a sandália dele. João Batista. É esse aqui a voz que clama no deserto. João Batista não andava no deserto? Não andava pregando? Não se alimentava de mel, de gafanhoto? Voz do que clama no deserto. Isaías 43. Preparai o caminho do Senhor. Tá vendo? Endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Tá vendo? O Deus que está em espírito está falando isso para ele. Antes de João Batista nascer. Deus já sabia. João Batista já estava preparado, já era predestinado. Quando nascesse, 700 anos depois, ele ia fazer isso. Todo o vale está aterrado e nivelado. Todos os montes e outeiros, que é tortuoso,
será edificado, e os lugares escabrosos aplanados. Olha lá, a glória do Senhor se manifestará. Tá vendo? Quem é a glória do Senhor? O próprio Deus que iria se vestir de carne e se chamar como? Jesus. A glória do Senhor se manifestará. O que é manifestar? Aparecer, surgir. Não foi isso que Jesus fez? E toda a carne haverá. Tá vendo? Toda a carne haverá. Eles não viram Jesus em carne e osso? Não viram Deus em carne e osso? Falando de amor, de paz, de salvação. Né? E toda a carne haverá. Isaías 45. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá. Pois a boca do Senhor o disse. É Deus quem estava dizendo isso, tá vendo? Garantindo isso. Uma vez diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a erva do campo. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva, e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor, ou seja, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Isaías estava dizendo, tudo que Deus está mandando eu escrever aqui vai acontecer. Como aconteceu. O homem seca, como uma erva, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Isaías 40, versículo 9. Tu, Sião, tá vendo? O Monte Sião. Quando Deus quer se referir à graça, ele se refere ao Monte Sião. O Monte Sião é algo espiritual. Ele não diz tu, Monte Sinai. Sinai representa a carne. Sião representa o espírito. Tu, Sião, que anuncia as boas novas. É o que eu estou fazendo aqui. Eu sou de Sião, você também, que é um filho de Deus, um abençoado, que está na graça de Deus, no verdadeiro evangelho, né? Tu, Sião, que anuncia as boas novas, tá vendo? Boas notícias, boas palavras, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, puro e simples, tá vendo? Tu, Sião, Isaías 40, versículo 9, que anuncia as boas novas sobe a um monte, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Jesus era da tribo de Judá, né? Eis que o Senhor virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como um pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará nos seios as que amamenta. Ele as guiará mansamente. Ele a guiará mansamente. Tá vendo? Veja o que Deus diz a respeito de todos os filhos dele em todo o universo, em todo o planeta Terra. Isaías 40, 11. Como um pastor apacentará o seu rebanho. É o que ele está fazendo com a gente, apacentando, dando paz, dando alegria, dando sossego. Apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços, tá vendo? Recolherá os cordeirinhos. Ele não está falando de ovelhas, de bicho. Está dando um exemplo de um pastor usando uma figura de linguagem. E os levará nos seios, tá vendo? Nos braços, né? E as que amamentam, ele guiará mansamente. Tá vendo? Então isso é um aconchego, a graça de Deus, o amor de Deus, o carinho de Deus por todos nós. Tá vendo?
Que dia que ele vai fazer isso, irmão? Ele já fez. Agora você precisa se voltar para o verdadeiro evangelho da graça de Deus, para que você se sinta assim, ó, apacentado, né? Em paz. Não é assim que as ovelhas se sentem quando ela está na presença do pastor? Os animais mesmo, esses animais chamados ovelha. O pastor sai andando, ela sai, né? Porque ele leva ela para o rio para beber água, leva ela ali para a graminha verde, ó, né? Tá ali cuidando dela para que o lobo não venha, não pegue ela, né? Apacentando, cuidando, né? É isso que esses líderes religiosos estão fazendo com os jovens membros, obreiros, evangelistas, com as velhinhas, com as pessoas de idade, com os aposentados, sabe, que estão dentro dessas chamadas igrejas? Não. Eles estão querendo tirar tudo dessas pessoas. É o dinheiro da aposentadoria, é dízimos, é oferta. É tudo que essas pessoas têm. Isso é apacentar as ovelhas? Lá em Ezequiel 34, Deus diz também: eis que estou contra os pastores, que apacentam-se a si mesmos. Vou tirar as minhas ovelhas da boca deles, e elas não mais servirá de alimento para eles. Então, é isso que Deus quer para todos nós, que nós possamos entender a grandeza de Deus que já habita em nós através do seu Espírito. Meu irmão e minha irmã, abençoados filhos de Deus, receba esta palavra de Deus no seu coração. Abrace ela, abrace essa palavra, receba essa palavra e tenha paz, tenha sossego. Esqueça tudo que esses líderes religiosos têm dito para você a respeito de Deus. Que Deus é mau, que Deus está querendo jogar as pessoas no inferno, que Deus vai fazer julgamento, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Que se não der dinheiro para eles, que Deus vai fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Esqueça tudo isso. Esse não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é esse aqui, que está lhe dizendo, Isaías 40:11, como o pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços, tá vendo? Recolherá os cordeirinhos. Como Deus me chama de cordeirinhos, né? Aqueles pequenininhos, né? Coloca no braço assim, né? Com amor, com carinho, o pastor pega o cordeirinho, leva, apacentar, cuidar, alimentar. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Grande abraço a todos e até a próxima.